Yeah. Yeah. Fala galera, bora dar continuidade aí às questões do Código de Conduta da GCM de Nilópolis. Questão 11. Conforme o parágrafo único do artigo 11, será ainda considerada falta grave, mesmo que não constando na relação de transgressões toda ação ou omissão que venha a afetar, exceto... Então bora lá. Alfa, o sentimento do dever, correto. Então, essa daqui não vai ser a resposta, né? É exceto. Essa aqui faz parte. A honra pessoal, correto. O decoro da classe, correto. Então, o gabarito é delta. A integridade física e mental. Não consta isso no artigo, tá bom? Então, aqui vai ser o gabarito, a delta. Então, lá no parágrafo único do artigo 11, será ainda considerado falta grave, mesmo não constando na relação de transgressões toda ação, o quê? Aí vamos botar aqui na resolução para ficar melhor o entendimento. Ó, toda ação ou omissão que venha a afetar o sentimento do dever, a honra pessoal e o decoro da classe. Certo? Gabarito delta. Questão 12. A respeito das circunstâncias que influem no julgamento. Então, essas circunstâncias, elas vão alterar o julgamento. São circunstâncias que atenuam a punição. O que essas circunstâncias que atenuam fazem? Elas vão melhorar para o acusado, tá? Vai diminuir ali a pena para ele. Vai perder a força pena. Bom, quais são? Deixa eu ver se é exceto. Não, são circunstâncias que atenuam. Ele quer uma que atenue. Comportamento razoável, regular e bom? Não, comportamento razoável e regular não. A gente fala do bom e excepcional, mas aí está incorreto. Então já vamos aqui riscar. Alfa, tá? Está incorreta. Bons serviços prestados e elogios, segundo o Código de Conduta, está correto. Existência de antecedentes disciplinares desfavoráveis. A existência de antecedentes disciplinares desfavoráveis, isso vai ser uma atenuante? Isso vai me facilitar no julgamento? Não, não vai me facilitar. Peraí que tá com a verde. Com a vermelha. Tchau. Cometimento de transgressão fora da prática de ação meritória. Não, não é fora da prática, tá? É na prática de ação meritória. Então, esse aqui também tchau. Delta tchau. Cometimento de transgressão para fazer mal maior? Não, né? Vou cometer uma transgressão para fazer um mal maior. Correto. Resolução. Artigo 12. São circunstâncias que influem no julgamento. Circunstâncias que atenuam punição. Aí vem o comportamento bom, ótimo e excepcional. Bons serviços prestados e elogios, que foi o gabarito. Inexistência de antecedentes disciplinares desfavoráveis. Cometimento de transgressão durante a prática de ação meritória, de interesse público, e não fora, como estava lá na questão. Cometimento de transgressão para evitar mal maior, e não para cometer um mal maior. Então, gabarito bravo. Questão 13. São circunstâncias que agravam a punição. Agora, antes, quando fala da atenuante, ela vai ali melhorar a questão da punição para o acusado. Vai reduzir alguma coisa para ele. Agora aqui vamos agravar. A questão 13 está falando das que vão agravar a punição. Alfa, comportamento bom. O comportamento bom e irregular ele vai agravar? Não. Tá? Reincidência em atraso? Também não. Isso não é o que vai agravar a punição. Conluio tá? O conluio faz parte, sim. Delta. Prática de transgressão disciplinar? Tem prática de transgressão, mas não é disciplinar. Vamos ver já. Bom, deixa eu tirar aqui. Essa aqui. Tá errada. Eco. Prática de transgressão na presença do prefeito também não é essa. Não é prática na presença do prefeito. Olha a resolução. Circunstâncias que agravam a punição.
comportamento mau e irregular, tá? Reincidência, não em atraso, né? Mas é reincidência apenas. Charlie, conluio. Aí aqui tem até o significado, né? A definição de conluio, que é cumplicidade para prejudicar terceiros. Se você não sabia, é quando você está prejudicando terceiro intencionalmente. E a delta, prática de transgressão em público. Lá estava a transgressão militar. E prática de transgressão na presença de subordinados, não na presença do prefeito, mas de subordinados. Então, gabarito Charlie. Questão 14. Conforme o parágrafo único do artigo 12, julgue o item a seguir como certo ou errado. O prefeito, o secretário municipal de segurança e o comandante da Guarda Civil Municipal de Nilópolis não poderão deixar de aplicar punição mesmo que houve justificativa plausível? Não, né, galera? Ele poderá sim deixar de aplicar a punição, ainda mais porque houve uma justificativa plausível. Ó, a resolução. Poderão deixar de aplicar punição quando entender que houve justificativa plausível. Então, gabarito eco. Eco de errado, tá? Estava errada. Questão 15. A respeito da classificação de comportamento no artigo 13, julgue as afirmações a seguir e identifique a correta segundo o Código de Conduta da Guarda Civil Municipal de Nilópolis. Bora lá, que é a correta a respeito do comportamento. O excepcional, comportamento mais de 10 anos? Não é mais de 10 anos. É mais de 8 anos, sem nenhuma punição. Para efeitos de classificação de comportamento, 2 repreensões equivale a uma advertência? Não. 2 repreensões equivale a uma suspensão. Galera, como é que eu sei disso? Lendo a lei. Li bastante a lei e aqui estou resumindo para vocês o máximo. Charlie, o guarda municipal inicia sua carreira no comportamento regular? Não, ele inicia sua carreira no comportamento bom. Mau comportamento, mais que 5 anos, mais que 5 suspensões no período de 2 anos, incorreto. Tá? Incorreto. Eco, ótimo comportamento, mais de 5 anos sem nenhuma punição. Correto. Tá? O ótimo comportamento é isso. É mais de 5 anos sem nenhuma punição. Vamos seguir. Resolução. Artigo 13. Para efeito de classificação de comportamento, fica estabelecido o seguinte critério. Bom, aqui eu criei um esquemazinho para te facilitar. Quando for falar de mau comportamento, regular e bom, esses 3 eles vão sempre estar falando do período de 2 anos, tá certo? Do período de 2 anos. E sempre também vão falar de suspensões, tá? Então, no período de 2 anos, o mau comportamento tem que ter mais que 2 suspensões. O regular comportamento tem que ter mais que uma suspensão, no período de 2 anos também. E o bom comportamento, apenas até uma suspensão, no período de 2 anos. Então, com isso, a gente vê que vai decrescendo, certo? O mau comportamento, mais que 2, o regular, mais que uma, e o bom, até uma. Tudo no período de 2 anos. Quando chega no ótimo comportamento e o excepcional, ele para de falar de suspensões e fala que é punição. Porém, ele fala que são sem punições. Então, o ótimo comportamento vai falar que é mais de 5 anos sem nenhuma punição. E o excepcional, mais de 8 anos sem nenhuma punição também. Aqui tem um esqueminha, ó. Mal, mais de 2 anos. Quer dizer, mais de 2 suspensões. E qual é o período? 2 anos. Regular, mesma coisa, mais de uma no período de 2 anos. O bom, até uma, período de 2 anos. O ótimo, mais de 5, sem punição. Excepcional, mais de 8, sem punição. Aí aqui vem, né, para efeitos de classificação de comportamento, 2 repreensões equivalem a uma suspensão. O guarda civil municipal inicia sua carreira no comportamento bom. Então, gabarito eco.
Questão 16. Conforme artigo 14, as transgressões disciplinares são passivas das seguintes punições, exceto agora das punições. Então, quais essas são punições? A advertência é uma punição, a repreensão é punição, a suspensão é punição, a multa é punição, a restituição de cargo não, mas é restituição de função, tá? Então, essa aqui é a incorreta, porém vai ser a resposta. Demissão é uma punição, cassação de aposentadoria, jubilação e disponibilidade também são punições. E aqui também uma informação importante, a gente vai falar sobre isso quando chegar o momento, mas essas funções aqui, essas punições de destituição de função, que não é de cargo, demissão, cassação de aposentadoria, jubilação e disponibilidade, elas são privativas do prefeito, só ele pode aplicar essas punições. Então, bora lá, resolução, capítulo 5 das punições disciplinares. Então, já estamos no capítulo 5. Artigo 14. As transgressões disciplinares são passivas das seguintes punições. Aí vem lá, né? Advertência, repreensão, suspensão, multa, destituição de função, como eu disse, demissão, cassação de aposentadoria, jubilação e disponibilidade. Gabarito Eco. Questão 17. Julgue as afirmações a seguir e identifique a incorreta. Segundo o Código de Conduta da Guarda Civil Municipal, Delino Lopes, ele que é a incorreta. A aplicação de advertência e repreensão dar-se-á nas transgressões de natureza leve. A aplicação de advertência e repreensão, correto, natureza leve. A advertência é a forma mais branda de punição e consiste da demonstração verbal ao transgressor, podendo ser em caráter reservado ou extensivo, correto. Em razão de ser verbal, não altera o comportamento do punido, não sendo necessário ser registrada em sua ficha funcional. Olha aqui que está o erro. Ela é necessário sim, tá? Esse não aqui está errado. Não sendo, acredito que é portanto, seja necessário ser registrado. Então, essa aqui, ele está pedindo incorreta, né? É incorreta. Então, essa aqui já é a resposta. O erro está ali e essa aqui é a resposta. Bravo. Então, a aplicação da suspensão dar-se-á nas transgressões de natureza média, observado o limite de até 90 dias. Correto. A terceira advertência recebida no período de 90 dias é automaticamente convertida em suspensão. Correto. Quando houver conveniência para o serviço, a penalidade de suspensão poderá ser convertida em multa, na base de 50%, por dia da remuneração, ficando o funcionário obrigado a permanecer em serviço. Correto também. Então, aí vem a resolução, que é o artigo 15, a aplicação de advertência e repreensão dar-se-á nas transgressões de natureza leve. Como eu falei, parágrafo único. A advertência é a forma mais branda de punição e consiste da demonstração verbal ao transgressor, podendo ser em caráter reservado ou extensivo. Em razão de ser verbal, não altera o comportamento do punido. Aí vem, né? No entanto, será registrado em sua ficha funcional. Artigo 16. A aplicação da suspensão dar-se-á nas transgressões de natureza média, observando o limite de até 90 dias. A terceira advertência, recebida no período de 90 dias, é automaticamente convertida em suspensão. Então, essas eram as corretas. Quando houver conveniência para o serviço, a penalidade de suspensão poderá ser convertida em multa, na base de 50% por dia da remuneração, ficando o funcionário obrigado a permanecer em serviço. Bravo, que é o gabarito. Questão 18. Artigo 17. A respeito da comunicação da transgressão, julgue o item a seguir como certo ou errado, a respeito da comunicação da transgressão. A comunicação da transgressão deverá ser a expressão da verdade, não tendo o transgressor direito e dever de preliminarmente apresentar sua defesa por escrito, garantindo assim o direito à ampla defesa e o contraditório. Olha, aqui está dizendo que o transgressor não tendo o transgressor direito e dever. É claro que o transgressor vai ter direito,
de apresentar a sua defesa. Então, aqui, se não tendo, está incorreto. Não tendo o transgressor o direito e o dever. Tá? Apenas o não que está incorreto, né? Então, a alternativa está errada. Ó. Bom, a resposta deve estar logo em seguida, no próximo. Qual o nome do documento contido no artigo 18 que se refere à comunicação da transgressão? Esse documento ele é um documento importantíssimo, que eu acredito que vai cair na prova essa questão, tá? Que ele vai ser utilizado para comunicar a transgressão. E eu fiz a questão de complicar a tua vida, porque se você pode simplesmente gravar que o nome dele é RID, né? R-I-D. Mas, se a banca quiser complicar a sua vida e fazer como eu fiz, documento de razões iniciais de defesa, ou seja, RID. Bravo, documento de referência inicial de direito, RID. Charlie, documento de recibo inicial de defesa, RID, mesma coisa, né? Delta, documento de reintegração de iniciativa de direito, RID. Galera, se o cara não estudou, se ele não leu, ele vai errar, tá? Ele vai errar. Então aqui é a alfa, razões iniciais de defesa. Esse é o nome do documento. Todas as outras estão incorretas. Resolução, aí que vai a resolução das duas questões. Título 3, da participação e recursos da comunicação. O artigo 17, a comunicação da transgressão deverá ser a expressão da verdade, tendo o transgressor direito e dever de preliminarmente apresentar sua defesa. Então, o cara tem o direito de apresentar a defesa por escrito, garantindo assim o direito à ampla defesa e contraditório. Então, o gabarito está errado lá, né? A questão está errada. Ela disse que não tem o direito. Artigo 18. A comunicação que trata o artigo anterior dá-se-á através de documento de razões iniciais de defesa, RID, esse é o nome do documento, previsto no anexo 1 deste Código de Conduta, onde deverá constar a imputação da transgressão, algo que também pode ser cobrado, a defesa por escrito, devendo o defendente anexar as provas ou indicar pessoas que devem ser ouvidas em sua defesa. Gabarito alfa. Última questão do bloco de hoje. Conforme o artigo 19, a respeito da reconsideração e seus parágrafos, julgue as afirmações a seguir e identifique a correta. Segundo o Código de Conduta da Guarda Civil Municipal de Nilópolis, bora lá, não caberá a quem fez a comunicação solicitar a solução final, se assim o entender. Essa aqui está incorreta, esse não aqui está errado. Tá? É caberá. Então eu vou riscar ela toda aqui logo, para a gente saber que ela está errada. Esse não caberá está errado, é caberá a quem fez a comunicação. Bravo. Para o punido, no prazo de 48 horas, esse 48 horas aqui já está errado, se não me engano é 96, solicitar a reconsideração de ato, providência esta que poderá ficar sem despacho. Ela não vai ficar sem despacho, tá? Ela não poderá ficar sem despacho. Ela não poderá ficar, então esse poderá que está errado. Poderá ficar sem despacho, não. Vamos lá, a Charlie. Poderá solicitar a reconsideração de ato todo e qualquer integrante da Guarda Civil Municipal que se julgar injustiçado. Correto. Essa é a resposta. O pedido de reconsideração deverá ter a solução no prazo de 10 dias úteis, a contar do dia seguinte à protocolização na Guarda Civil Municipal. Não são 10 dias úteis. Vamos riscar aqui. A solicitação de reconsideração de ato deverá ser endereçada ao prefeito municipal, que providenciará o encaminhamento para a autoridade que decidiu pela punição. Não é ao prefeito municipal. Aqui, vamos riscar. Não é ao prefeito municipal. Então, o gabarito é Charlie. Da reconsideração. Artigo 19. Caberá, como eu disse, não, ao invés de não caberá. Parágrafo 1º. Poderá o punido no prazo de 96 horas, como eu falei, solicitar reconsideração de ato, providência esta que não poderá ficar, viu? Lá estava dizendo que poderá ficar sem despacho, e não poderá ficar. Segundo parágrafo.
poderá solicitar a reconsideração de ato todo e qualquer, essa aqui é a que estava correta, integrante da Guarda Civil Municipal que se julgar injustiçado. Terceiro parágrafo. O pedido de reconsideração deverá ter a solução no prazo de 5 dias úteis. Lá estava 10 dias úteis. A solicitação de reconsideração de ato deverá ser endereçada, acho que estava ao prefeito lá, e ao comandante da Guarda Civil Municipal. Eu acredito que eles vão ficar trocando essas palavras muitas vezes assim, né? Apesar de que não vão ser tantas questões que vão ter desse código. São 5 questões que dessas 5 pode ter 2 ou 3 questões do Código de Conduta. Então o gabarito é Charlie. Mais uma vez, obrigado pela sua presença. Peço a você que dê uma força ao canal, se inscreva, curta e compartilha, adquire aí os nossos PDFs com todas as 50 questões, como está aí por um precinho muito bacana, muito pequenininho, como está escrito aí. Tá? E bons estudos, e no que precisar, comenta aí e dá a sua opinião, fala do que você tem dúvida, para a gente poder estar trazendo mais assuntos aqui para vocês. Tamo junto, bons estudos!